Pois bem, cá estamos novamente para mais um assunto polêmico e, como o próprio nome do título já diz, corresponde a o cristão moderno. Mas o que vem a ser exatamente um cristão moderno? Bom, para responder essa pergunta, primeiro precisamos saber o que é um cristão genuíno. E um cristão genuíno corresponde a todo aquele que já passou pelo despojamento do corpo e da carne através do nascimento do Espírito. Esse traz em si a natureza espiritual de Cristo e representa Deus entre os homens, tal como os apóstolos. Já na questão do cristão moderno, corresponde a todo aquele que aderiu ao cristianismo e passou a frequentar uma igreja cristã aqui nessa terra. E aos olhos da sociedade, este é tido como um cristão, porém não aos olhos de Deus. Porque veja como esse assunto é contraditório. Se pelo simples fato, veja bem, de eu ter me batizado, se pelo simples fato de eu frequentar uma igreja rigorosamente todos os domingos, pelo simples fato de eu ser um ofertante ou talvez um dizimista, se isso faz de mim um cristão, então a situação fica bem complicada, porque a maior parte dos políticos corruptos, dos assassinos, dos ladrões e dos bandidos também fazem essas coisas. E por acaso essas pessoas estão representando Cristo aqui nessa terra com suas atitudes? Por certo que não. Veja que o simples fato de ter um conhecimento bíblico e de ter se batizado e confessado o nome de Jesus publicamente, isso não faz essa pessoa um cristão. Isso faz dela um religioso. Tal como na passagem de Nicodemos conversando com Jesus, onde Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tu tens de nascido da carne e do sangue, mas há, Nicodemos, a necessidade de você nascer do Espírito. Veja que Nicodemos ainda não havia nascido do Espírito. Nicodemos não trazia em si a natureza de Cristo. E isso testificava contra Nicodemos que ele não era um cristão, e sim um religioso, tal como os fariseus e os escribas. Sendo assim, apesar de Nicodemos possuir um conhecimento vasto a respeito da lei, a respeito das escrituras, porque Nicodemos era mestre em Israel, ele dominava a arte, veja bem, a arte do falar, de se expressar publicamente. Nicodemos dominava a arte da escrita. Nicodemos era um conhecedor perfeito das escrituras, e isso não fazia dele um cristão, e sim apenas um compreende? Isso fazia apenas de Nicodemos um religioso. Sendo assim, se você ainda não nasceu do Espírito, tal como Nicodemos, você é um religioso, não um cristão. Para você representar a Cristo aqui nessa terra, primeiro você precisa se despojar do corpo e da carne, vindo a nascer do Espírito, trazendo na essência a divindade de Cristo. Assim você estará representando o Criador aqui na terra. Sendo assim, eu te faço uma pergunta. O seu líder religioso, o seu líder cristão, seja ele pastor, padre ou o que for, rabino, ele já nasceu do Espírito? Porque se ele ainda não nasceu do Espírito, tal como Nicodemos, ele é ainda apenas um religioso. Independente se ele fez faculdade de teologia ou não, independente se ele expressa de uma maneira maravilhosa, se ele domina as escrituras com uma facilidade incrível, isso não faz dele um cristão, faz dele apenas um religioso. Por isso eu te pergunto, você já nasceu do Espírito? Você representa Cristo aqui nessa terra? Você de fato é um cristão ou você é um religioso moderno? Fica a pergunta. O que você tem sido até os dias de hoje? Reflita com extrema atenção, porque disso depende a sua vida, disso depende a minha vida e depende a vida de todos aqueles que de fato querem ser um cristão um dia. Porque para ser um cristão, primeiro deve-se trazer a natureza de Cristo, a natureza espiritual em si. Seria isso, tá dado o recado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.